eu sou Leila Porto, que bom estar aqui com você em mais um Mulher de AZ. Tava com saudade. Como é que foi o seu final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso. Bom, semana começando, eu tenho um assunto para lá de importante para falar para vocês. Hoje a gente vai falar sobre moda, mas moda atrelada ao quê? Qualidade de vida e saúde. A gente vai falar de quiropraxia. Como anda a sua coluna? Será que a moda interfere no seu visual? E na sua saúde, na sua qualidade de vida? Como é que anda a sua saúde? Será que você é daquelas mulheres que não sai do salto, mesmo com dor na coluna? Eu quero ver e mostrar isso para vocês hoje, aqui com o Davi Porto. E ainda muita dança para você aqui no Mulher de AZ, uma companhia maravilhosa de dança, a Cia das Artes, que trouxe aqui 3 grupos lindos para mostrar um pouco dessa modalidade para você que está comigo. Portanto, o Mulher de AZ só está começando. Fica comigo que a gente vai começar já agora aqui. O programa é assim, quando o convidado é bom, a gente já começa no pique, viu, Davi? Que bom ter você aqui comigo para falar de um assunto tão importante, né? Tô feliz é verdade, que você tá moda, aqui. Né? Moda. É. Quem não vive sem moda? Então, bom, eu acho que quando a gente fala de moda, as mulheres já ficam aí, qual é a novidade que ela vai contar? Mas a gente vai falar muito mais o quê? De qualidade de vida, de saúde, Sim. né? É saber usar realmente a moda a seu favor. Não só na questão social, mas na questão principalmente de saúde, né? A questão física. Porque falar só de social não é só um pedacinho do que é qualidade de vida. É verdade. Qualidade de vida, na verdade, é um monte de coisa. Envolve uma saúde social, uma vida física, uma saúde mental e uma saúde de trabalho também. Então, se a gente não tiver todas as coisinhas atreladas e boas, a sua saúde, ela vai deixa por água abaixo. E aí não adianta, Exatamente. não há beleza que resista. Aliás, o Davi está voltando porque foi maravilhosa a participação dele aqui. Ele deu grandes dicas pra gente com relação a exercícios que a gente tem que fazer em função de atividades domésticas. O pessoal participou, então já convido você, tô aqui conectada. Se tiver dúvida, já vai mandando que o Davi já adora responder na hora, ao vivo. Davi, vamos falar, eu acho que não tem como não falar de acessório, principalmente no contexto da mulher. Sim. Não existe mulher sem bolsa, não é verdade? Exatamente. E quando a gente pensa em bolsa, né? Bom, na verdade não existe mulher sem bolsa, né? Não existe. Eu acho que a bolsa e a mulher, elas são coisas que não se separam. Isso vem desde pequenininha. Minha filhota tá lá com 7 aninhos, desde os 4 ela já sai com a bolsinha. Tá lá com a bolsinha do lado. E o engraçado é que as mulheres têm um monte de bolsa, né? Nós homens, poxa, o sapato é 2, 3 no máximo que a gente tem para usar durante 3 meses, 4 meses. Agora você vê bolsa, por exemplo, a minha irmã mesmo, as minhas irmãs, a minha mãe, todas as mulheres que eu conheço, o que tem de bolsa é impressionante. Eu acho que você pega aquele grupo de bolsas, se você vender todas essas bolsas, você ajuda uma comunidade carente, não é? Então, assim, é muita bolsa. É muita bolsa. E aí, sabe o que eu achei engraçado? Os homens, nossa, olha o buraco negro. Não, por que vocês falam isso das nossas bolsas? São tão organizadas. Agora, eu acho que tem um problema sério aí das bolsas, né? O pessoal vem cá, Vini, vamos trocar o microfone, o programa ao vivo é assim, é o convidado? Pronto. O importante é o Davi ser escutado aí por você de casa. Olha, a gente está numa época agora da moda, a gente foi fazer agora, recentemente, feiras que ditam tendência nesse contexto, e a gente falou muito de acessório. E a história é Bolsa Grande, voltou de novo, né? Porque a gente teve o ano retrasado Bolsa Grande, diminuiu um pouco, voltaram a ficar compactas, aí vieram as clutches, que ajudou bastante, facilitou, e agora Bolsa de novo grande. E aí? Que é um perigo, né? Aí você já faz essa cara, né? Ai, meu Deus. Não, se você pega a bolsa assim, abre, né? Você vê tudo. Mas é realmente tudo mesmo. E esse é um grande problema pensando em saúde. Porque por 2 motivos. Uma, pelo peso que você acaba criando naquela bolsa, né? Esse peso excessivo, ele pode machucar a sua coluna. Né, e machuca de verdade. E quando a gente fala em coluna vertebral, antes de falar realmente sobre o impacto que a moda como um todo tem na nossa coluna, a gente tem que pensar que a coluna vertebral, ela é uma estrutura inteligentíssima, mas muito sacana. Por quê? Inteligente porque ela tem uma capacidade de se adaptar muito bem. Então você pensa que a coluna vertebral tem 144 articulações, tem um monte de articulação que trabalham em sintonia, em grupo. Quando uma começa a não funcionar direito, as outras começam a fazer o serviço daquela que não funciona para fazer com que você consiga exercer sua atividade. Essa é a parte inteligente. A preguiçosa fica lá e as outras vão trabalhando mais. Exatamente. Só que elas vão se sobrecarregando e vão se machucando. Então você vai tendo lesão sem perceber. Essa é a parte sacana da coluna. Por quê? Porque quando você começa a desenvolver lesão,
a lesão vai vindo, você não percebe essa lesão, e aí, quando você tem a dor, é porque já tem um monte de coisa aí no meio. Olha, tá chegando aqui, vou te interromper, a Márcia colocou pra gente se o tamanho da bolsa influencia com essa questão que você tá falando da lesão. Márcia, um beijo pra você, obrigada, você tá aí conectada, viu? Márcia, na verdade, o tamanho da bolsa não quer dizer muita coisa, e sim o quanto de peso que ela vai ter. Bolsas grandes, geralmente, elas forçam até a mulher a colocar muito mais coisa do que elas colocariam numa bolsa menor. E a gente precisa dar volume para ela, né? Exatamente. Então esse pode ser um problema, um problemão. Então, assim, quando a gente pensa em bolsa, a gente tem que pensar em duas coisas. O peso que aquela bolsa tem e a forma como você vai utilizar aquela bolsa. Ou seja, a distribuição que você vai ter. Eu vejo as mulheres sempre jogando para um lado do corpo. Né? Esse vício de sempre tem um lado. Você trouxe até uma foto para mostrar isso, não Exatamente. trouxe? Vamos mostrar a foto aí anterior, realmente uma pessoa usando, colocando mesmo a bolsa. Isso, coloca uma foto antes. Lá. Aí, você pronto, vê, por olha exemplo, o exemplo. Né? É típico, é uma bolsa grande, né? Você vê que o ombro direito ele começa a elevar um pouquinho. Agora, vocês imaginem o seguinte, quando o corpo, a musculatura, ela começa a contrair por um tempo muito longo, essa musculatura ela é um tecido biológico, ela vai cansar, ela vai fadigar. E nessa exaustão, nesse cansaço muscular, ele começa a inflamar. Então você começa a desenvolver problemas musculares, mas também você desenvolve problemas articulares. Porque a musculatura, quando contrai muito, ela começa a dificultar o movimento da articulação. É como um cabo de guerra. O lado mais forte ganha. Então, se você sempre carrega com um lado só, você começa a desenvolver um desequilíbrio. Na hora você não vai sentir, capaz de até meses e meses vão passando e você não percebe dor, através da dor. E aí quando vem a dor, é porque já um monte de coisa aconteceu e às vezes é por detalhes bobos, como questão da bolsa. E até na próxima imagem, que é aquela imagem de um raio-x, você vê, olha só, o arco da... Gente, como está a curvatura sério? da coluna vertebral. Agora você imagina... você carregando essa bolsa o dia inteiro. Você vai no shopping, mulheres, vocês vão fazer compra no shopping, aí você vai lá, você está naquele momento depressivo, cansada, tudo aconteceu com você essa semana e você fala assim, eu vou descarregar, vou comprar tudo que meu cartão aguentar. Coitado do marido. Aí você fica andando com aquela bolsa pesada, um monte de sacola, e vai carregando, e quanto mais você anda, mais cansada você fica e mais sacola você carrega. Imagina o dano que isso pode causar para a coluna vertebral. É muito comum mesmo. Você comentou uma coisa, hoje mesmo, eu vim pra cá, cheguei no estúdio, não percebi, comecei a conversar e tava com a bolsa. Aí eu senti uma dorzinha no ombro. Eu falei, gente, pra que eu tô com a bolsa, né? E aí o que eu fiz? Uma época essa dor ficou muito constante. Eu comecei a usar a bolsa de mão. Você acha isso uma dica legal? A bolsa de mão, eu acho que ela é mais interessante do que a bolsa de alça, né? Eu acho mais interessante. O único problema, é aí que entra, né? A moda, ela tem coisas que são funcionais e questões que não são nada funcionais, né? Imagina você vai para uma festa e você fica carregando aquilo o dia inteiro, né? A festa inteira. Então, por questão de segurança, de você perder as suas coisas, é até um pouquinho mais complicado. É verdade. Em questão para a coluna vertebral, é um peso que não é grande, então não vai exercer danos para a coluna vertebral. Mas em questão de funcionalidade, pode ser que em determinadas ocasiões, aquela bolsa de mão, ela não seja tão interessante quanto uma bolsa realmente de alça, que você possa carregar na lateral. Agora, e a dica de ficar trocando o peso? Isso funciona? É melhor. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em duas coisas. Primeiro, a questão do hábito postural. Você utilizar aquela ferramenta, aquele acessório a seu favor. Eu acho que isso é importante. Porém, a moda, muitas vezes, ela é contra a saúde. Em grande parte, se você for ver. Em grande parte. Então, o que a gente tem que pensar também? Em nos preparar. Eu acho que falta no ser humano o cuidado no quesito prevenção. De você cuidar do seu corpo de verdade. Faz exercício físico para fortalecer a musculatura e deixar ela resistente, para ficar segurando um peso durante um período mais longo. Busque quiropraxia para você poder restaurar a coluna vertebral, as articulações que acabam sendo prejudicadas por causa da falta da utilização incorreta dos acessórios. Então é importante as pessoas começarem a pensar em prevenção. Preventivo. Porque coluna vertebral, todo mundo acha que não vai ter problema. Estatisticamente, mais de 80% da população mundial vai ter ou já teve algum problema que comprometeu sua atividade produtiva. Então, eu acho que a gente tem que pensar que quando a gente envelhecer,
nós vamos precisar muito mais da coluna. Claro, precisa ter essa consciência agora. Exatamente. Porque problemas na coluna, quando vem assim, problemas estruturais, você não vai conseguir deixar a coluna zerinho em folha. Não Então, existe mágica. Não existe. Eu sempre digo isso para as pessoas, gente, não existe mágica. Você está com dor, se você não fez um acompanhamento, um trabalho preventivo, não é 1, 2, 3 sessões que vai resolver. Pode amenizar, mas é um tratamento, né, Davi? Exatamente. Inicia-se com um tratamento, né? Uma vez que estiver tudo bonitinho, você vai manter na prevenção. Claro. É a forma mais responsável de cuidar da coluna. Isso mesmo. Bom, as mulheres são aí reféns das bolsas. E os homens? Os homens, já que não usam bolsa, eles usam o quê? Carteira. A famosa carteira no bolso. E esse é um grande problema. Porque quando a gente fala em carteira, geralmente o homem coloca no bolso de trás. Né? Então, ele senta... E é uma carteira assim, né? Exatamente. Dependendo de como tiver a situação, né? E aí, quer ver, passa aquela imagem, exatamente essa. Você vê, quando você coloca a carteira no bolso de trás, você acaba desequilibrando, desalinhando a base da coluna vertebral. E quando você pensa em base da coluna vertebral, tudo que acontece nela vai influenciar de lá para cima. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em utilizar uma carteira no bolso de trás, ela vai desequilibrar essa pelve, vai causar todo um complexo de tensão, de perda de movimento nessa articulação, que vai gerar desequilíbrio, inflamação. Nossa, como é sério, e dor. gente. Esse que é o legal. Por isso que eu gosto muito de quiropraxia. Porque quiropraxia, ela estuda coisas minuciosas, detalhes bestas que passam batido pela população brasileira e população mundial, que às vezes, você tendo esse conhecimento, você com uma coisa, com um detalhezinho, com uma dica pequenininha, você faz a diferença na vida da pessoa. E é o que você falou, pode ser um detalhe bobo, mas assim, é uma coisa do cotidiano, corriqueira. Né? Os homens... Você tá com a sua carteira no bolso não, agora? A minha não tá. Ah, olha só, hein? Mas eu tenho certeza que o pessoal lá do Estúdio da Produção deve estar, o nosso diretor, a gente deve estar, meu marido deve estar, porque é comum isso, né? Exatamente. E uma coisa assim, e tirando também o peso só do homem, né? Que o homem, nessa questão assim da pelve, o homem realmente é comum você ver ele colocar a carteira no bolso de trás. Sabe um exemplo muito típico, antes de entrar nesse outro assunto? É quando você vai entrar no carro. Então, por toda a questão de segurança, né, você tem que entrar no carro rápido por questões assim, de não te assaltarem, não te abordarem. Você entra rápido. E geralmente o homem está com a carteira no bolso de trás. E por preguiça também, e por desconhecimento, você acaba entrando no carro, já desequilibra, e o carro já é algo que te detona, né? Trânsito naturalmente, no Brasil, não tem como. Então imagina o trânsito, o estresse te detonando. Quer dizer, o percurso dele do trabalho até em casa, aquele trânsito e a carteira ali. E a carteira ali, ergonomicamente não está bem e a carteira piorando. E aí você vê aqueles casos de ciática. Você já percebeu pessoas que ficaram longa jornada dirigindo, pegou uma estrada, ou no trânsito mesmo de São Paulo, que é super comum, e você vê que a pessoa teve uma crise de ciática, uma crise de lombalgia, que é dor nas costas, na parte de baixo da coluna. Quando você vê essas coisas, você fala assim, você estava com carteira no bolso de trás? Tava. Olha, uma pergunta simples, mas... Exatamente. E aí ela pode, não que a carteira ela vá ser o efeito principal, né, a causa principal da lesão, mas ela pode ser uma coadjuvante, né, uma parceira no desenvolvimento de lesão muito grande. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. Não tem jeito. A questão aí é o uso contínuo, né? Repetição, né? Sim. Você fazer isso uma vez é uma coisa. Agora, você fazer isso 7 dias da semana, quer dizer, é outra história. Exatamente. Vai acarretando mesmo algum problema. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do desequilíbrio da pelve, a mulher tem esse problema. E você, Leila, também está. Você está cruzando a perna. Jura, eu tô tão comportada. Ah, porque eu tô cruzando Exatamente. a perna? Quando você cruza a perna, você faz a mesma coisa que a carteira no bolso de trás faz. Davi, você desequilibra ela. Já tô aqui. Exatamente. Olha, é verdade. Passa aquela próxima imagem. Olha só que legal. O cruzar a perna... Olha lá. É charmoso, não é? Olha que bonito. Principalmente pra mulher, né? Elegante. É muito elegante. E aí você olha, né? Quando você tem a posição da perna cruzada, você desequilibra a pelve de tal forma... E você percebe que assim, a mulher geralmente tem um lado preferido? A gente tem sempre um lado preferido. A gente tem. Algumas gostam mais da esquerda, outras gostam mais da direita. Mas o ideal, se for para cruzar, sempre alternar. E não ficar cruzando sempre com a mesma. Eu não vou tirar a beleza feminina. Então vamos dizer, a gente já está aqui acho que uns 5 minutinhos conversando. Aí agora eu já tenho que alternar. Percebeu que é esquisito? É esquisito. É Fica até esquisito. estranho. Parece que a musculatura do bumbum não deixa. Porque a gente usa... sinto que tô travada, é verdade. Não fica tão... Ó, se eu voltar, olha que gostoso. Então, é muito... Já tô confortável. Você percebe, assim, que o nosso corpo, ele sempre funciona melhor de um lado que do outro. E nós precisamos trabalhar o corpo para ele funcionar bem dos dois lados.
Porque desequilíbrio muscular gera problema na articulação que vai gerar lesão. Olha aí, gente, atenção. Lembra sempre o seguinte, é um cabo de guerra, o lado mais forte ganha. Então, se você trabalha mais um lado, vicia sempre um lado e não o outro, aquele lado vai ser mais forte e vai utilizar, vai sempre puxar a articulação para aquele lado. E pode danificar aquele corpo, pode agravar uma lesão. Bom, a mulher tem o hábito, até porque como você falou, uma coisa, um hábito elegante de se cruzar as pernas, tudo isso. Serve também a mesma regra para os homens? Serve. O homem, ele geralmente ele não cruza assim, né? Ele cruza assim. É verdade, fica assim, estilo assim, 4. Você pode machucar um pouquinho mais o quadril. Então, não e é, o joelho assim? Tem compensação maior? Não chega a implicar. Não. Aqui sim. Né? Porque aqui você tem a pressão do joelho na parte de trás do outro joelho. Lá. Agora, assim não. Assim não tem problema. Mas pode forçar um pouquinho o quadril. E aí você começa a ter uma marcha diferente, porque uma musculatura está um pouco mais forte do que a outra. E nessa, você vai desenvolvendo lesão, vai prejudicando aos pouquinhos. A gente tem que sempre pensar o seguinte. Moda, a gente tem que usar a nosso favor. Não tem jeito. A gente não vai deixar de usar uma roupa ou um acessório que é bonito, que está na moda, por causa de lesões na coluna. A gente não pode ser assim tão... Né? Não tem jeito. A gente tem que conseguir faz parte fazer... da nossa rotina. Tem que conciliar, né? Tem que conciliar, tem que equilibrar. Então, tem algum acessório que faz mal? Modere-o. Né? Não utilize com tanta frequência. Ou faça atividades, busque ações preventivas que te deem condições físicas de você poder utilizar aquele acessório. Isso é legal. Então, a gente nunca pode pensar... É que nem, por exemplo, quando a gente encontra pacientes que têm dor nas costas e praticam atividade física. E ele gosta de praticar atividade física. Né? E se você tirar ele da atividade física, ele vai ficar triste. Vai fazer falta na vida dele. Exatamente. Né? Aí você vai melhorar a saúde física dele, mas você vai piorar a saúde mental dele, a saúde social dele. É onde ele encontra os amigos. Sociabiliza, interage. Então o que tem que fazer? O grande desafio para o profissional de saúde é conseguir tratar, mantendo ainda um pouco aqueles fatores que estressam, mas de uma forma educativa, de uma forma consciente, moderada, para que você possa usá-la a seu favor. Esse é o mais importante. Olha só, é o caminho do meio. Eu acho que o caminho dos extremos não é bom. Parar de usar ou desencanar e continuar usando não é o melhor caminho. O melhor caminho é o caminho do meio. Nunca ao extremo, gente. Tem mais imagem aí. Antes de passar a imagem, eu quero agradecer aqui a Marina, da Vila Maria. Gosto muito dessa mulher, pois ela é muito guerreira. Marina, muito obrigada, viu? Fico muito feliz aqui pelo envio da tua mensagem e mais motivada a cada vez fazer aqui o melhor e trazer o melhor também dos meus convidados para vocês, viu? Obrigada mesmo. Um beijo para você. Tem mais imagem aí? Tem mais exemplos de moda, Davi, que a gente pode colocar Vamos lá. Ah, não. Esse eu vou ter que esperar. Esse vai dar muito dilema, muita polêmica. Salto alto e mulher combina 100%, não é? Combina. Não e tem olha, como. Desculpem, eu não quero tirar vocês do salto. Eu adoro mulher de salto. Adoro. Sendo que elas não podem ficar mais altas que eu. Né? Que aí eu começo a me sentir meio Não, mas aí você vai ficar poderoso. Tem homem, tem amigos que falam isso. Não, ela é mais alta não, mas olha só, tô podendo. Tem um aspecto positivo, depende do ponto hein? de vista, viu? Não é muito a minha esse praia. é um assunto que vai dar muita polêmica. Eu vou fazer um breve intervalo. Vai participando. A gente vai falar sobre salto alto, mas não sai daí que eu volto em 1 minuto. Fica conectado comigo. Até já.